Fala, rapaziada do canal Sem Clubismo, como vocês estão? Beleza? Então, galera, hoje tô aqui sozinho para fazer um vídeo sobre a barca do Corinthians para 2025. Igual o meu amigo São Paulino fez a barca do São Paulo, hoje eu tô aqui sozinho para fazer o elenco do Corinthians para 2025. Então, como funciona? Basicamente, a gente vai definir aqui entre 8 categorias, a gente vai definir quem tem que ficar na nossa barca, quem merece ficar, quem tem que sair da barca, né, tem que pular fora, e quem a gente tem que empurrar para se afogar lá e some do meu time. Basicamente é isso, mas tem em 8 categorias, né, pra gente dar uma separadinha. Enfim, os extremos têm limites, então somente 3 saídas urgentes, né, some do meu time, e somente uma prioridade. Isso aqui vai ser difícil. Somente uma prioridade agora que o time tá bem, vai ser complicado. Bom, galera, vamos começar aqui. Não pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu fiz uma tier list, eu fiz a tier list da Thumb, né, com várias prioridades e com mais de 3 some do meu time. Porém, não fiz ainda a tier list nesse molde aí com só uma prioridade. Então, vai ser espontâneo, vai ser na hora e vamos lá. Começando aqui com o Hugo Souza, rapaziada. Hugo Souza, cara, chegou aí pra ficar, né? Tanto que o Corinthians comprou ele em definitivo. O cara se provou, o cara é bom mesmo. Ele era uma das minhas prioridades, né? Quando podia ter várias, mas vamos tentar fazer só uma aqui. Eleger o prêmio, né, de prioridade do Corinthians. Então, pra mim, ele tem que ficar. Porque o se der mantém, cara, eu acho que na verdade é pra cá. Eu acho que se der mantém é uma categoria abaixo do tem que ficar. E não é o caso do Gus Souza, se der mantém, porque a gente acabou de comprar ele definitivo e ele fica. Então, pra tristeza do Mengão, ele tá com nós, né? Tá com a Fiel. E eu acho que ele tem que ficar, é um goleiraço, né? Foi um dos maiores goleiros aí do Campeonato Brasileiro, desde que chegou, e teve poucas falhas aí, dá pra contar nos dedos de uma mão as falhas mesmo do Hugo Souza. Próximo é o Donelli, cara. Queria muito que o Donelli tivesse dado certo no Corinthians, mas não foi o caso. Infelizmente, acho que o Donelli é muito chama-gol, né? Acho que ele não consegue ser um bom goleiro para ser titular por causa disso. Acho que porque todo jogo que ele entra, a gente toma gol. Ele pegou pênalti no período em que ele ficou, depois que o Carlos Miguel saiu. Mas eu não vejo ele como titular. Porém, ele é útil para o elenco, né? O Hugo Souza foi um goleiro aí que chegou na última rodada do Brasileirão com 2 cartões, até tomou o terceiro, né? Se tivesse mais uma rodada, quem iria jogar ele ia ser o Donelli. Mas, enfim, né? Eu acho que o Donelli é uma segurança aí que a gente pode ter, que não vai ter um bagre no gol se for o caso do Hugo Souza sair, né? Ou o Hugo Souza se machucar, ficar suspenso, que é o mais provável. Próximo é o Mateuzinho, também chegou aí esse ano, né? Meio conturbado, veio, voltou e aí veio mesmo. Mateuzinho, cara, Mateuzinho tem que ficar. Assumiu a titularidade da lateral direita, que inclusive é uma deficiência no Corinthians aí. Eu acho que tem que contratar um lateral de médio nível, possa ser o reserva do Mateuzinho. O Mateuzinho começou mal, né? O Fagner ainda estava como titular, porém o Mateuzinho aí simplesmente dominou a lateral direita do Corinthians no final do ano, nessa nossa sequência de vitórias. E eu acho ele muito melhor que o Fagner atualmente, então Mateuzinho também tem que ficar, não tem muito o que discutir. Basicamente tem que ficar, serão os titulares, tá, galera? Então já é uma prévia aqui. Agora, cara, inaugurando o some do meu time, o Fagner. Desculpa, não tem como. O cara é pitbull, a gente sabe que já dedicou muitos anos aí, talvez o auge da sua carreira, né? Dedicou aí ao Corinthians. Porém, agora, Fagner vem indo mal, vem comprometendo. Na verdade, o Fagner vem comprometendo desde 2020, né? Já são 4 anos aí. Inclusive nas 2 decisões que a gente disputou, do Paulistão 2020 e da Copa do Brasil 2022, ele comprometeu. Então eu acho que o Fagner some do meu time, obrigado por tudo e some do meu time. Não sendo grosso, não quero que vaza, seu horrível, mas eu acho que não tem mais espaço no time e acho que seria terceira opção por não ter um terceiro lateral aí, tipo, subindo da base. Então, Fagner inaugura o some do meu time, infelizmente. Obrigado por tudo, mas tchau, aposenta. Mas infelizmente vai ficar por mais 2 anos, né? Porque o Augusto Melo cometeu o erro de renovar com ele no momento em que o Mateuzinho tava mal, é verdade, mas não tinha que renovar por 2 anos ainda. Próximo é o Léo Maná. Léo Maná é útil pro elenco.
ou ele acaba o empréstimo ou ele é útil para o elenco. Porém, se o Fagner vai embora, some do meu time, então ele não pode ser cabo empréstimo, né? Porque aí só ficaria o Mateuzinho de lateral. Léo Maná é útil pro elenco, né? Fez um pênalti bobo ali contra o Vitória, né? No primeiro turno do Brasileirão. E aí acho que não entrou mais. Porém, não compromete tanto. Acho que é útil pro elenco aí. Pode entrar para segurar o jogo ou começar o jogo, né? Para descansar um pouco o Mateuzinho. Próximo é o Bidu. Não tem muito o que falar. O Bidu tem que ficar. Bidu aí jogou demais no final desse ano. Ano passado, Bidu horrível, né? Apesar do gol ali contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Bidu foi horrível, aguentou as críticas, né? Quase saiu do clube, mas ficou. E que boa decisão, cara, porque que fim de 2024 que fez o Bidu, né? O Bidu foi muito bem nesse final, fez gols aí, um golaço contra o Criciúma. Bidu muito top, cara, gosto muito do Bidu. A característica dele de chute de média distância, né? Aquela paulada no gol, difícil de pegar. Então eu acho que o Bidu tem que ficar, não tem muito o que falar. O cara é bom mesmo. Agora aí o Palácios, cara, o Diogo Palácios tem que ficar. Na verdade não tem que ficar não, né? Mas vai ficar. Merece mais uma chance. Não jogou, né? Basicamente jogou um jogo, se machucou e tá aí até agora, teve uma lesão grave de cara de aposentadoria até, mas eu acho que ele merece mais uma chance. Aí se ele se recuperar a tempo aí do Paulistão, seria um bom momento para colocar ele para jogar. Eu acho que não consegue tomar a titularidade do Bidu, porém pode ser um bom reserva, né? Se virar um bom titular, melhor ainda, porque aí o cara tem que ser bom mesmo. Hugo, cara, o Hugo é útil pro elenco por enquanto, né? Porque a gente não viu muito do Palácios. Porque se o Palácios for melhor que o Hugo se der vende, né? Mas no momento o Hugo é útil para elenco, infelizmente, né? Porque não é muito bom, apesar de ter amassado o Estevão no derby aí na Neoquímica. Próximo é o André Ramalho, né? O mosqueteiro. Tem que ficar, o cara aí dominou a zaga, chegou muito bem desde o primeiro jogo contra o Bahia lá na Fonte Nova, o cara jogou demais. Enfim, eu acho que ele é o xerife dessa nossa zaga, ele é o homem de referência e ele briga muito ali, cara, pelos lances. No jogo contra o Bahia, poucos falaram, mas eu acompanhei o jogo, né, contra o Bahia lá no segundo turno, na penúltima rodada. Cara, que partida dele! Ele foi atrás da bola nos lances, correu muito. O cara é bom, cara. André Ramalho, um ótimo acerto do Corinthians. Gustavo Henrique, cara, Gustavo Henrique tem que ficar, porque o Gustavo Henrique conseguiu assumir a titularidade aí devido aos dois zagueiros abaixo. Cara, é bom, ele se posiciona muito bem, é bom no jogo aéreo, possibilitou a remontada aí contra o Juventude na Copa do Brasil, naquele gol de cabeça na ida. Enfim, cara, tem que ficar, como eu falei, vai ser os titulares aqui, o tem que ficar basicamente. O Kaká é útil pro elenco. Não tem muito o que falar, ele consegue entrar ali, porém entrou aí contra o Grêmio meio suspeito, né? Quase que deu umas entregadas, fez uns gols, inclusive muitos contra. Porém, cara, é um zagueiro mediano pra baixo ali, né? Mas às vezes consegue ser um mediano pra bom. É útil pro elenco, né? Ao contrário do Félix Torres, que se der vende. O Félix Torres não pode entrar no Corinthians porque ele joga muito na seleção e some aí quando entra em campo pelo Corinthians, cara. É bizarro o que acontece com o Félix Torres. Ele é o Rames Rodrigues, cara, e não o Memphis. Próximo do some do meu time, cara, Caetano. O cara só comprometeu, entrou aí num clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena. O cara simplesmente fez uma falta boba, foi expulso do Majestoso. E, enfim, cara, comprometeu demais. Fez o jogo todo se recuar, né? E aí não deu pra ninguém ficar com a vitória, porque o Corinthians teve que se segurar. Esse cara é muito ruim, não merece mais uma chance. Esse cara é ruim demais. Vaza, pelo amor de Deus. Eu pago pra você ir embora, cara, na moral. João Pedro, cara, João Pedro aí do Grêmio. É irônico, né? Tá aí de empréstimo aí pro Grêmio. Acho que o Grêmio não vai comprar. Porém, pra mim ainda é um cabo empréstimo, cara. Acho que não tem espaço nesse time do Corinthians, tem que se desenvolver, tem que mostrar desenvolvimento, né, para conseguir aí, quem sabe, entrar em jogos menores. Porém, eu acho que
não tem espaço para ele. Enfim, cabe um empréstimo com opção de compra e tomara que ele consiga a opção de compra aí. Eu acho que tem que ser emprestado de novo, eu acho que não tem espaço. Ou rescinde também. Ranieri, cara, o Ranieri eu acho que merece mais uma chance. O Ranieri começou o ano muito bem, carregando um bando de animal. Aí ele virou um dos animais, né, que ele carregava. E aí agora ele voltou, né, tá jogando melhor. Voltou a ser titular no lugar do próximo da lista, o Martinez. E o Ranieri eu acho que merece mais uma chance. Acho que tem que ficar um pouco mais ali na titularidade. E é claro, o Martinez, eu acho que os dois têm capacidade de ser titular, Martinez e Ranieri. E um em cada tempo ali, eu acho que dá certinho, né? Apesar do Ranieri ser menos agressivo do que o Martinez, né? Martinez é outro que merece mais uma chance, né? Comprometeu aí na Sul-Americana, né? Fez um pênalti complicado, né? Contra o Racing na nossa eliminação. Fez pênaltis bobos, né? Fez um pênalti ali contra o Flamengo na nossa vitória no aniversário do Corinthians. Bobo também. Mas enfim, cara, eu acho que merece mais uma chance. Porque é o que eu falei com o Ranieri. O Rian, cara, o Rian é o útil pro elenco, né? Porém, agora o meio de campo tá bom, cara. E eu acho que o Rian se der vende, não. Acho que o Rian cabe um empréstimo, cara. Ele consegue entrar, mas eu gosto dele, mas ele não tem muito espaço aqui no time com o meio campo atual. Ainda mais se o Pogba vir mesmo. Então acho que cabe um empréstimo para ele se desenvolver. Que não é o caso do Rony, né? Que já tá no Atlético Goianiense de empréstimo, mas vai voltar. E cara, some do meu time. Não vou colocar ele no some do meu time, porque é só 3 e tem um cara aí que consegue tomar o lugar dele. Caramba, velho. Então aqui, cara, se der, vende. Tomara que dê, cara. Rescinde o contrato com esse cara, não sei, mano. Esse cara é muito ruim, cara. Não serve. André Carrilho, esse aqui tem que ficar. O cara joga demais. Dominou ali, né, a função. Ali ele é meio que um terceiro homem ali na direita, à frente da zaga. O cara é maestro, joga demais, faz cruzamentos muito bons. E é isso, cara. Ele joga muito, não aparece tanto em números, mas pra quem vê o jogo sabe que o cara é mestre. Próximo é o Breno Bidon, cara. O Breno Bidon, se der, mantém. Porque se der, mantém e não tem que ficar. O Bidon é um jovem jogador com muito talento, muita técnica. E é o clássico meia técnico, né? É um meia que joga demais. Ele usa muito finta, né? Finta, faz jogadas trabalhadas, puxa marcação. Cara, eu acho que o Bidon é um forte nome para sair do Corinthians aí em 2025. Acho que não sai agora. Então, para 2025, se der, mantém o cara. Espero uma oferta muito boa, porque eu acho que ele vai ser vendido mesmo e vai para Europa, eu acho. Ou para Arábia, né, que também tá crescendo, mas tomara que seja para Europa. O cara joga demais, eu acho que tem muito talento, muito promissor, né? Já mostrou isso, então isso chama a atenção de muitos clubes, né? Então vamos esperar aí, não aceita qualquer oferta do Zenit, né, que nem o do Willio fazia. Espera uma oferta boa e vende o moleque, que aí dá até dinheiro pro clube. E felicidade pro cara, né? Porque vai jogar na Europa, é outro futebol. Cara, o Alex Santana é útil pro elenco, eu nem tenho muito o que falar dele. Ele é só útil pro elenco, ele entra mediano pra bom, né? Pra bem, no caso. E é isso, cara. Não tem muito o que eu dizer. O cara não é um craque, mas também não é nenhum bagre, ele é o meio termo ali perfeito, ele é bem útil pro elenco. Inclusive aí pode disputar com esses caras, né, Ranieri e José Martinez. Então ele é útil pro elenco. Tal como o Charles também, né, cara, Charles, né. Não vou colocar no merece mais uma chance, eu acho que ele é útil pro elenco, né. Não consegue ser titular, no meu ver, não consegue. Mas enfim, ele é útil, ele consegue entrar, fez um gol aí, o primeiro dele, né, contra o Grêmio. Enfim, cara, ele é mediano, né, não faz partidas monstruosas, né, comprometeu até. Porém, eu acho que ele não é bagre mesmo, então acho que ele consegue ser útil ainda. O Maicon, cara, eu acho que merece mais uma chance também. O cara joga muito, fez gol em final já pelo clube. Cara, não tem muito o que dizer. O Maicon é bom jogador, apesar da idade aí. O Corinthians, as últimas notícias é que vai conseguir mais um empréstimo, né, por mais
uma temporada aí pro Maicon aqui no Corinthians. E cara, eu acho que vale a pena, merece mais uma chance aí, principalmente no Paulistão, né, se ele conseguir voltar a tempo. E em jogos menores também, no segundo tempo, fazer uma estreia ali, né, contra times de menor impacto, jogos mais fáceis, e é isso, cara. Próximo, Matheus Araújo, cara. O Matheus Araújo vende, não tem, inclusive já foi embora, né? Esses caras aqui já vão embora. Matheus Araújo, Caetano e Giovani vão embora. Então, cara, já vou até adiantar. Giovani, o Giovani é útil pro elenco. Ele é o único que não tá confirmado que sai mesmo. Tomara que consiga um bom destino se sair. E é isso, cara. Eu acho que o Giovani é útil pro elenco. E o Matheus Araújo, se der, vende. Inclusive já foi vendido, né? Não, na verdade não vai renovar o contrato. Então ele vai sair do clube. O próximo, cara, Rodrigo Garro. Que jogador. Eu não sei se eu coloco ele como prioridade. Eu acho que eu vou colocar ele, não tem como ficar. Tem que ficar. O cara é mestre, joga demais. Cara, não tem muito o que dizer. Rodrigo Garro, é isso que eu tenho pra dizer. Rodrigo Garro. O próximo, cara, é o Igor Coronado. O Igor Coronado, ele merece mais uma chance e se der, mantém. Né? Ele tinha que diminuir o salário, né, cara? O salário dele é muito alto. Recebe 2 milhas aí, né? Mesmo não sendo tudo em salário mesmo, a gente sabe que, né, basicamente é. Então tinha que diminuir o salário, o cara é um ótimo jogador. Mas o problema é que ele não consegue trabalhar junto com o Garro, né? Isso prejudica. Próximo, cara, Juan Oliveira, infelizmente se der vende, né? O Juan Oliveira já entrou, mas aí se lesionou, ele sofre muito com lesão. E eu acho que não dá pra manter um cara desse mais no time. Tem que olhar pra frente, se der vende. Obrigado por tudo aí, cara. Boa sorte aí no seu futuro. O Romero, cara, se der, mantém. Né, o Romero aí tava em polêmica, né, sobre renovar. Pra mim tem que renovar, cara. O cara é ídolo do Corinthians, joga muito. Né, fez 16 gols e 8 ou 9 assistências esse ano. Então, enfim, o cara jogou bem, jogou bastante. Foi o segundo maior goleador do time, se não me engano. Merece ficar, tomara que renove. Tem futebol ainda e consegue ser um bom reserva aí para entrar no segundo tempo. O Thales Magno, se der, mantém, né? Porque ele é um caso de empréstimo. Então, né, não é nosso. Eu não compraria o Thales Magno de jeito algum. Muito caro, não vale a pena o investimento. Enfim, cara, eu acho que o Thales Magno, se der, mantém. Se der, mantém por quê? Se der para estender o empréstimo, né? E é basicamente isso, não tem muito o que falar. Se der para estender o empréstimo, fica. Né, é útil pro elenco. Mas se não, tchau, né? Não vai comprometer demais o time. Próximo aí, cara, Pedro Henrique. Pedro Henrique vaza, né? Tinha que criar uma categoria vaza. Sai, não tem espaço, sai. Tem muita coisa aí ruim pra falar. Esse cara é bagre. Não deveria ter vindo pro Corinthians. Ele só é rápido ainda, né? Mas já é meio velho. Some, cara. Vaza. Pelo amor de Deus. Eu só não coloquei ele no some do meu time, né? Tal como o Rony. Por quê? Porque tinha esse cara aqui. Guilherme Biro. Nunca volte, Guilherme Biro. Sério, cara. Fica aí mesmo, onde você tá. Vaza, né? Tomara que seu time que você tá agora tente comprar você e consiga. Cara, não tem espaço. É ruim, é bagre. Não faz nada nos jogos que entrou. Tchau e muito obrigado por nada. Falou, cara, já deu. Memphis Depay. Aqui é complicado, cara. A prioridade é muito difícil, né? Chegamos aí nos últimos 5. Muito difícil a prioridade, cara, porque é só um, né? Complicado eleger só um, porque você fica pensando se realmente é, né, a prioridade em comparação aos outros que você não colocou lá. Mas, cara, eu acho que a prioridade, acho que eu tenho até um motivo, Memphis. Prioridade, mudou o time, mudou o mental do time, né? Foi fundamental na nossa remontada rumo à Libertadores. O cara é gênio, o cara é craque, é 10 da Holanda, é prioridade, tomara que jogue demais, seja o artilheiro do mundo pelo Corinthians em 2025 e levante o caneco da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão e do Paulistão. Só isso. E do Mundial também, né, no final do ano. No Intercontinental. Amém. E agora, cara, muitos aí colocariam o Yuri Alberto de prioridade, né? Eu também. Mas o Yuri Alberto recebeu aí
aparentemente uma proposta de 25 milhões de libras do West Ham da Inglaterra. Enfim, cara, a gente sabe que quando o jogador recebe uma proposta da Europa, principalmente de uma liga do Big Six, das principais ligas do mundo, é difícil o cara não escolher sair, né? 25 milhões de libras, né? É um valor alto. Poderia valorizar mais. Eu acho que o Yuri Alberto tem que ficar para 2025 e aí receber uma boa proposta, né? Aí poder sair. Eu acho que 2025 tem tudo para ser o ano do Corinthians e ele seria fundamental nisso. Então, se der, mantém. Porque ele é muito importante, mas vai ser muito visado aí por clubes de fora, principalmente da Europa. Cara, é muito triste só ter 3 no some do meu time, porque tem o Pedro Raul, né, cara? É complicado, velho. Eu acho que... Cara, eu vou colocar o Pedro Raul em some do meu time e vai ficar assim mesmo. Por quê? O Pedro Raul não é nada, né? Eu acho que ele vale por 0. Então, desconsiderem o Pedro Raul aqui. O cara é 0. Né, infelizmente não deu certo, fez um gol aí contra o Santo André no Paulistão que poderia nos levar pro mata-mata, mas aí a Inter de Limeira ganhou e aí já era. Cara, esse cara é muito ruim, não faz gol, perde gol, né, muito fácil perder gol. Cara, muito ruim, ele vale por 0, então pra mim aqui, fica no some do meu time mesmo e vocês escolhem aí quem vocês acham o pior do some do meu time e exclui esse cara aí, pensa que ele vale por nada. E é isso, cara, aí fica 3, porque eu não tenho como não colocar o Pedro Raul aqui. E não tenho como subir ninguém. Agora, o atacante que habla, Héctor Hernandes, pra mim merece mais uma chance. Comprometeu na Copa do Brasil? Comprometeu. Machucou logo depois? Machucou. Não jogou mais? Não jogou. Mas eu acho que o cara merece mais uma chance. Vamos ver aí no estadual se ele se recuperar. Né, tivemos lesionados aí complicados. Eu acho que ele volta. Cara, tomara que ele consiga jogar bem, seja um bom jogador aí para jogos de menor importância, porque, né, senão ele vai ficar sem espaço, e aí se ele ficar sem espaço, cabe o empréstimo, né, não é nem se der vende. Então, por enquanto, ele merece mais uma chance, mas eu posso me arrepender, né, claro. Cara, a gente tem aqui o Ramon Dias tem que ficar. Vixe, calma aí que eu fiz merda. Cadê o Ramon Dias? Achei. Ele tava até num bom lugar. Ramon Dias se der, mantém, né? Se não receber ofertas aí tentadores e que ele vá, fica no Corinthians, né? Eu poderia até inverter, né? Colocar aqui assim, né? O Ramon Dias é prioridade para continuar treinador dessa seleção que é o Corinthians atualmente. Mas não, eu vou deixar ele no se der, mantém, pelas propostas que técnicos recebem, né? Bem frequentemente. Enfim, cara, o Mister aí é bom. Se provou agora no final de 2024 e é bom, cara. Tomara que continue e tomara que não caia de desempenho, né, nesse Paulistão. Então, rapaziada, recapitulando aqui, a tier list ficou o seguinte. Some do meu time, vaza da barca agora. Fagner, Caetano, Pedro Raul, Guilherme Biro, horríveis. Né, o Fagner vai ficar, né, não tem o que fazer, mas... Os outros 3 aí horríveis vão embora. Cabe empréstimo João Pedro, que já tá de empréstimo, e o Rian, pelo espaço, né? Pela questão de espaço, os dois cabe o empréstimo aí. Se der, vende. Félix Torres, ruim. Rony, horrível. Matheus Araújo, não tem espaço e é ruim. Juan Oliveira, muito arriscado, muito inseguro, vaza. Pedro Henrique, bagre, vai embora. Não tem muito o que dizer. Útil pro elenco, né? Conseguem aí compor o elenco bem e podem entrar aí sem comprometer muito. Donelli, Léo Maná, apesar que, né, meio inseguro. Assim como Hugo e Kaká, né, são inseguros também. Alex Santana, Charles e Giovani. Ali conseguem compor o elenco, né? Uma segunda e terceira opção ali para suas posições. E, enfim, merece mais uma chance. Palácios, não vimos nada do cara. Raniel e José Martínez, né, jogam ali na mesma posição, um sai, o outro entra, então os dois andam juntos ali. Maicon, né, vamos ver se o cara ainda tem qualidade. Coronado, né, merece jogar mais. Eu acho que ele é um bom substituto pro Garro, né, eu acho que tem que tirar mais o Garro, descansar o cara, porque aí se ele cansa muito, ele joga bem o jogo, só que aí ele cansa e no próximo não joga tão bem, né? A gente sofreu com isso aí em alguns jogos. Então, cara, Coronado tem que jogar mais, merece mais espaço.
E o Hector Hernandes merece mais uma chance porque a gente quase não viu nada do cara, né? Ele se lesionou. Tomara que o cara seja bom e não tenha sido mau negócio. Tomara. Aqueles que se der mantém, né? Que são questões aí de proposta, renovação. Breno Bidon, né? Maior talento do Corinthians aí hoje. E qualquer hora pode estar vazando aí pro Real Madrid até. Romero, tomara que renove. Thales Magno, pela questão do empréstimo, cara, eu não compraria, então se não der certo o empréstimo estendido, vaza. Yuri Alberto, muitas propostas, né, vai receber, já recebeu uma aí do West Ham. Cara, é uma prioridade do time, mas, né, fazer o que? Tomara que fique, mas se for pra vazar, que seja pelas portas da frente aí do clube, não como o Roger Guedes saiu. Ramon Dias é o mister do time, tem que ficar. E tomara que não caia de rendimento aí em 2025 em comparação ao final de 2024. Que aí a gente vai brigar realmente por títulos. Os que tem que ficar, os donos da posição: Hugo Souza, Bidu, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Carrilho e Garro, todos titulares das suas posições, então não tem muito o que dizer, tem que ficar, são importantes demais, compõem aí a base do Corinthians, né? Pra ter virado essa máquina. E a prioridade do time é o Memphis, cara, que chegou aí, que tá jogando muito. E tomara que seja artilheiro aí de tudo que disputar em 2025, rapaziada. Então, pra mim essa seria a barca do Corinthians, né? Teríamos algumas dispensas aí, né? Pra barca ficar menos cheia, né? Ficar menos pesada e aí conseguir andar melhor na maré, né, não correr risco de afundar. E é isso, cara. Eu acho que o time, se fizer essas decisões, conseguir tomar essas decisões, o time tem tudo para disputar títulos e ganhar aí, a minha expectativa aí, pelo menos um título em 2025, mas eu quero mesmo ganhar tudo, né? Porém, eu acho que 2 títulos são reais para o Corinthians se jogar como jogou o final de 2024. Então é isso, rapaziada. Essa foi a barca do Corinthians, né? Vídeo longo, espero que vocês gostem. E comentem suas opiniões aí. Ficou bem mais longo que o vídeo do São Paulo. Mas enfim, eu me estendi aqui, enrolei. Enfim, cara, muito obrigado por terem assistido até aqui. Comentem Pogba se vocês viram até o final. E é isso, cara. Valeu, falou e fui!